Edvard, o Munch pintou o quadro Grito, e eu vou contar a história desse quadro. Ele estava andando, né, com os amigos dele e tal, se recuperando, porque, para quem não sabe, o Munch tinha asma. A morte e o medo da morte caminhavam com ele a vida inteira. A mãe dele partiu de tuberculose, ele tinha asma, ele viu uma irmã também com tuberculose, também viu uma outra irmã adoecendo mentalmente. Então, era uma vida cheia de doença e incerteza, isso aparece bastante nos quadros dele. Acontece que ele estava caminhando com esses amigos, se recuperando. Por um segundo, ele descreveu que ele parou, apoiou assim no deck e viu o céu ficar vermelho. O sol estava se pondo, né? Os amigos continuaram andando, ele viu o céu ficando vermelho e ele ficou muito medo. Paralisado de medo naquele céu vermelho. Que conseguiu ouvir um grito da natureza no fundo. Provavelmente foi a partir dessa experiência que nasceu a ideia de pintar o grito. Ver essa figura, né, toda praticamente derretendo, né, junto com a paisagem, duas figuras mais rígidas ali, e os traços faciais dessa figura são traços deformados, assim, e não é porque ele não sabia, ok, ele sabia desenhar rostinhos humanos anatomicamente perfeitos, ele já fazia, mas foi uma opção dele. E até hoje, a gente olha esse quadro e a gente sente uma angústia. Mas, na verdade, esse quadro não é sobre angústia, esse quadro é sobre medo. Né? No caso dele, provavelmente, naquele momento, ele viu realmente um céu mais vermelho mesmo. A erupção do vulcão de Krakatoa havia acontecido, né? E levado algumas cinzas, né? Para a Europa. Que provavelmente o céu ficou realmente vermelho durante um tempo. A gente, assim, às vezes a gente paralisa de medo, né? Paralisa de ansiedade. Eu já venho explicando isso daqui já faz um tempo e fica meio repetitivo sempre, mas eu tenho que falar. A ansiedade não é uma coisa ruim. O medo não é uma coisa ruim. Não são emoções ruins que a gente deve evitar senti-las. É uma característica humana nossa. Um antepassado nosso sentiu medo, sentiu ansiedade, acabou sobrevivendo ali naquele bololô que era. Ele sobreviveu porque sentiu medo e ansiedade, passou esse gene maravilhoso para a nossa cabeça de humanos que não correm mais os mesmos perigos, mas ainda tem essas características mentais. É ruim quando você não faz as coisas, quando você não vive sua vida por conta disso. Tem um personagem que eu gosto muito, que é o Stark, do anime Frieren. Esse anime, eu poderia fazer um vídeo só dele, com todos os ensinamentos que temos em Frieren, porque é muita coisa que dá para ser usada na psicologia. Stark, ele é um clássico herói, né? Ele é bonitinho, tem um cabelo colorido, tem uma personalidade legal e ele se caga de medo. Mas uma coisa bonita é que ele se treme de medo, mas mesmo com medo ele vai lá e faz. A nossa vida ela precisa caminhar seguindo essa filosofia do Stark. Você respira fundo e mesmo com medo você vai. Tem uma história muito boa que eu lembro da minha infância, em que entrou um rato na minha casa. Era eu e minha mãe, somente nós duas. Só abre quando mandar. Ela assim, ó, visivelmente, nitidamente com medo. E eu era uma criança e eu consegui identificar esse medo vindo dela. Ouvi minha mãe gritando. E no final ela conseguiu colocar o rato pra fora. E a gente morava num lugar que tinha muitos bichos, assim, que apareciam. Parecia sapo, parecia rato, barato, enfim. Mas isso é a essência do ser adulto e viver apesar de estar sentindo medo, apesar de sentir ansiedade. E tem uma coisa que nós fazemos como seres humanos, que é acreditar nos primeiros pensamentos ansiosos que vêm na nossa cabeça. Isso já é um movimento que eu estou tentando fazer, né, o pessoal aqui entender, há vários vídeos já, que o primeiro pensamento que vem na sua cabeça, geralmente, não é a realidade. Aconteceu uma coisa, você foi convidado para fazer, sei lá, um trabalho muito difícil, e a primeira coisa que você pensa é, eu não vou conseguir. E você só aceita. Então, realmente, eu acho que realmente não vou conseguir, não. Ao invés de você parar, calma. Se me oferecer esse trabalho, por que me oferecer esse trabalho? Então, eu acho que eu tô tendo um pensamento de que eu não vou conseguir. Quando você faz essa conversão do eu não vou conseguir para blá blá blá, estou tendo um pensamento de que eu não vou conseguir,
você tira um pouco a força disso aqui, desse pensamento. E isso é positivo, porque você passou a ser separado do seu pensamento. Você não é o seu pensamento. Geralmente é uma voz. Muito inconveniente. Como eu disse, a ansiedade ela veio com a gente do tempo das cavernas e quer muito ser útil. Ela acha utilidade para ela. Ela encontra os jeitos de colocar os medos ali e ser útil para a gente. Nesse caso aí, ela ia fazer só você desistir do seu trabalho ou se sabotar. O negócio é que a vida é incerta. Pode sim se programar, a gente pode sim ver todas as possibilidades. Se você ceder à ansiedade, você vai ficar vendo todas as possibilidades. Mas você nunca vai saber o que vai acontecer de fato. E essa é a beleza da vida. Você fazer as coisas apesar do seu medo, você sim se programar e sim sentir medo, ansiedade, se permitir falar, pô, isso que eu tô sentindo aqui é ansiedade, medo, e é isso aí. Mas eu vou mesmo assim, coração assim, ó. Mas você lá, é isso aí. Vamos lá, apesar de tudo. Não gritem frente às incertezas. Vão até elas, vivenciem-as, porque a vida é incerteza.